Para isso, nós convidamos o professor, o sociólogo Nilson Euclides, professor da Universidade Federal do Acre. Professor, você estava falando a respeito de que o que a pesquisa Real-Time Big Data apontou, é claro, é importante, mas para mostrar a fotografia do momento, mas tudo aqui pode mudar, né? É isso mesmo? Sim. E o que isso dificulta a análise? Olha, a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa entender que o PT vai ser um ator importante nesse processo? Vai, dependendo do candidato que o PT indicar. Se o PT indicar Angelim como candidato, você tem aí uma configuração. Você tem a prefeita Socorro Neri, que vai ser talvez a mais prejudicada nesse sentido, né? O PT lançando candidato prejudica Socorro automaticamente? Automaticamente, porque você vai ter toda uma militância. Tem antipetismo? Tem, mas você tem uma parcela significativa do eleitorado e uma militância muito forte do PT ainda. Então isso tudo vai gerar dividendos eleitorais para o PT. E se for um candidato que tem essa aceitação, que tem essa baixa rejeição que hoje ele tem, e também aquele candidato que não encarna esse petismo, ele é um candidato favorito aí para o segundo turno. Né? De repente, numa campanha vigorosa, pode até chegar ali perto de Minoro, vai depender muito do desempenho de Minoro também. Porque o Minoro, até então, ele foi candidato a Senado, mas ele ainda não se viu desafiado num debate, em uma campanha para um cargo executivo. E prefeito, você sabe muito bem, prefeito é aquele cara que tapa buraco da sua rua. Essa é a grande questão. Né? É aquele administrador que está mais próximo de você. Sim. Então, essa é uma campanha em que você vai ter, que Minoro vai ter que defender essa liderança dele de uma forma muito consistente, demonstrar que ele foi capaz de fazer um bom trabalho enquanto reitor na universidade. Eu acho que essa votação dele reflete muito a ocupação por parte da cidade, de algumas parcelas do município de Rio Branco, que começaram a frequentar o espaço universitário e viram o processo de transformação que houve. Lembrando que é o terceiro orçamento do Estado. Exatamente. Né? Então, tudo isso ele vai ter que defender dentro de um processo de uma campanha, que a gente sabe muito bem que numa campanha eleitoral sempre aparecem coisas, claro, e denúncias e etc. Agora, professor, tem um aspecto que eu acho que a gente poderia levantar também, que é o seguinte: fica uma eleição mais fácil num segundo turno, principalmente para uma figura como o governador Gladson Cameli, se o PT ou alguma outra força de esquerda, eu não vejo outra senão o próprio PT, conseguir chegar ao segundo turno, porque você fica com uma eleição polarizada, de certa forma, ou com o PSDB, com Minoro, ou com Roberto Duarte, disputando com um petista no segundo turno. Porque, se não for assim, vai complicar para o eleitor, não vai? Como é que ele vai decidir entre duas figuras que, na eleição passada, tinham o mesmo projeto, que era tirar o PT do poder? Acho que isso traz uma certa confusão. É por isso que eu estou dizendo para você que essa vai ser uma campanha de convencimento acima de qualquer coisa também. Porque se você pegar os nomes que estão aí, o Minoro não tem experiência administrativa, um ponto de, digamos, prefeito. Teve o FAC, não teve no executivo. No executivo, né? Não. O FAC, a gente sabe muito bem que é um espaço muito restrito de estudantes e professores. Mas o eleitor ali, cara a cara, no dia a dia, então ele não tem essa experiência administrativa. O Roberto Duarte também não tem. Socorro Neri é uma administradora também recente. Ela é professora, já foi secretária de ação social, mas também nunca foi exercer um cargo executivo. Então nós temos nomes aí, com exceção, claro, de Angelim, aí é outra história, por isso que eu digo para você que tem essa questão de você vai para um debate, para uma campanha, com um candidato que tem experiência, que já teve um projeto, que executou esse projeto, diante de candidatos que ainda estão se apresentando como futuros bons gestores. Eu acho que a questão é essa mesmo. O eleitor vai ter que prestar muita atenção e esses candidatos vão ter que fazer uma campanha de convencimento mesmo. Tá? Essa eu acho que é a grande questão. Vamos lá, Lala. Vamos dar a próxima lâmina aí, senão a gente não avança. O terceiro cenário, Minoro que para com 26%, tem uma queda de 1 ponto percentual comparado ao segundo. 16% Socorro Neri. Roberto Duarte com 14%. Alisson Bisteni com 5%, Wanda Milani também com 5%, deputada federal pelo Solidariedade, Wanda Milani, Daniel Zen 2%, empresário Fernando Zamora com 2%, Jarba Soster também com 1%. Brancos e nulos 7%, não sabe ou não responderam 22%.
A deputada Wanda Milani esteve semana passada conosco aqui no Gazeta Entrevista e ela disse que a candidatura dela é para valer e ela já tem 5 partidos ali orbitando em torno do nome dela. Não quis adiantar quais eram, mas o fato é que quando ela entra também causa aí um certo tumulto aí para Roberto Duarte, que cai um pouco relacionado ao segundo cenário, mas tá aí. O que essa lâmina lhe diz? Olha, até 5% eu não vejo, porque os candidatos que se apresentam aí, apesar de Wanda Milani ter 5%, não vejo Wanda Milani como um nome capaz de chegar a 2 dígitos numa eleição para prefeito. É o que eu estou te dizendo. É a postura do candidato. O prefeito tem que apresentar, tem que ter um discurso que seja convincente. Não a vejo como uma candidatura que seja capaz de ter fôlego para reverter isso, independentemente dos partidos que ela possa se coligar. Eu acho que a questão não muda muito aí. Até 5% eu vejo que esses nomes podem sim, num segundo turno, obviamente, favorecer um candidato A ou B. Mas não vejo assim, tanto Wanda como Daniel Zen e os demais, como nomes que possam surpreender, digamos, uma campanha. Não vejo dessa forma. Bom, temos um outro, tem rejeição agora, olha lá, qual que é a próxima lâmina? Rejeição estimulada, aquela que o pesquisador apresenta os nomes para o eleitor, em quais desses nomes você não vota? 24% na prefeita Socorro Neri, 6% Alisson Bistini, Roberto Duarte 5%, Rogério Venceslau também 5%, Daniel Zen 4%, Raimundo Angelim também com 4%, empresário Jarbas Soster 2%, Wanda Milani também com 2% de rejeição, Minoro Quimpara também com 2%, Thiago Caetano 1%, e Fernando Zamora também com 1%. 14% dos eleitores rejeitam todos os nomes, não rejeitam nenhum, 12%, não souberam, não responderam, 18%. E aí, Nilson? Eu acho que esse número preocupa a Socorro Neri. Socorro Neri. Mas também é compreensível, porque ela é a atual prefeita, sim. Então ela carrega o ônus e o bônus de administrar a cidade. Claro. Mas é um número expressivo, porque é uma rejeição acima de 15%, e rejeição é complicado, porque você é eleitor que diz que não vota em você. Então, é um número que eu acho que esse número preocupa muito mais, obviamente, a atual prefeita. É nesse número que ela tem que trabalhar. Vamos no outro cenário de rejeição? Tem a rejeição espontânea, não? Só tem esse de rejeição? Bom, você viu que o Minoro está liderando todos os cenários e uma rejeição baixinha. Agora eu tenho um outro aspecto, Nilson, que eu acho que também a gente precisa falar. Angelim é um político que, apesar de ter concretizado a sua vida pública como um bom prefeito, depois deputado federal, no PT, o ninho dele não é petista. Ele foi secretário de Estado, inclusive, do ex-governador falecido Edmundo Pinto, secretário de Planejamento, se não me falha a memória. Aí você tem Socorro Neri, que também não digamos, do campo da esquerda. Exato. Aí você tem Roberto Duarte, aí liderando o processo você tem Minoro, que é o contrário. Hoje ele está num partido social-democrata, ali de centro-direita e tal, mas que antes tinha sido de uma corrente de esquerda. Você acha, isso conta pouco? Essas nuances contam pouco hoje em dia? Olha, Minoro, quem é que lembra que Minoro era do PT? Ah, mas vão fazer lembrar, viu, parceiro? Porque vamos falar de Minoro. Mas nós estamos falando nós não estamos na campanha ainda. Verdade, né? Então, tudo bem. O cidadão comum, o eleitor comum, sequer relaciona o nome de Minoro com o PT. O Minoro é o ex-reitor da Universidade Federal do Acre, que se apresentou como candidato a Senado e agora se apresenta como candidato a prefeito. Então, eu acho que essa questão do passado petista do Minoro, ela é muito mais dentro das articulações e as desconfianças que, obviamente, os partidos como o PSDB possam ter com relação ao seu nome. Eu acho que é muito mais nesse sentido. O eleitor comum, Minoro... Aliás, sequer o Minoro, até pela postura dele,
ele não é esse, normalmente, vamos voltar à mesma questão, ele não é uma personalidade que encarna esse, digamos, esse antipetismo, ou esse petismo carregado, assim como o Angelino não é também. Então ele não vai, digamos assim, ter o passado não vai ser tão pesado. Para o eleitor comum. Agora, é claro que dentro do ninho tucano já existem várias vozes. Que isso pode ser um infiltrado. Minoro não é simpático para muita gente dentro do PSDB. Mas para o eleitor comum, no desenrolar de uma campanha, eu acho um pouco provável que se possa trazer essa questão e fazer com que convencer o eleitor comum, né, que ele... Eu não acredito nisso, não. Vamos a Cruzeiro do Sul, vamos ver como é que está o desempenho lá, como é que está a fotografia das eleições lá em Cruzeiro do Sul. De acordo com o Real Time Big Data, votação espontânea. Iderlei Cordeiro, atual prefeito, 8% das intenções de voto. Fagner Salles, é Fagner mesmo, viu? Teve muita gente que achou que era o ex-prefeito Wagner. Não, é o filho dele, Fagner Salles, 3%. César Messias, 2%. Jéssica Salles, 2% também. Luiz Cunha Melo e Marcelo Siqueira, com 1% ambos. Citaram outras pessoas, outras lideranças, 3% dos eleitores, brancos e nulos 11%, 69% não souberam, não responderam. Aí um pouco o repeteco de Rio Branco, né? Um prefeito que está no cargo, é o mais lembrado naturalmente, né? Só que no caso de Rio Branco, quando você faz a espontânea, o Minoro lidera, né? Não, a espontânea, a prefeita Socorro Nery está liderando. Está liderando? Está liderando, liderando também. Vamos lá, próxima? Votação estimulada, primeiro cenário. Aí, Fagner Salles, 23%, 11% o ex-prefeito César Messias, o mesmo percentual de Iderlei e também de Marcelo Siqueira. Aí o cenário está um pouco mais disputado. Linker Cameli, 7%, Josa da Farmácia, 5%, Luiz Cunha Melo, 3%. Lembrando, professor, que lá em Cruzeiro do Sul é uma tacada só, né? Não tem... É a eleição de um turno. De um turno só. Lindenberg Gomes, 2%. Hamilton Rocha, 1%. Paulo Soriano, também com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos, 8%. Não souberam, não responderam, 14%. Aí, bom, além da evidente força política ainda do ex-prefeito Wagner Salles, o que esse quadro demonstra? Assim? O que a política de Cruzeiro do Sul está nos dizendo? Olha, está nos dizendo que as coisas vão continuar como estão, né? Que o PMDB, a força de Wagner Salles e a questão do Iderlei aí, que vai tentar uma reeleição. Não vejo um quadro muito diferente disso. Eu acho que você vai ter em Cruzeiro do Sul aí toda essa força política eleitoral que o Wagner Salles tem, apresentando agora seu filho como candidato, herdeiro político, e uma administração que vai ser testada. Professor, agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta nesse angu aqui. Fagner Salles, filho de Wagner Salles, provavelmente, pelo que aponta a pesquisa, o próximo prefeito de Cruzeiro do Sul. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas mostra a força de Wagner Salles. Que tem uma esposa que é deputada estadual e que tem uma filha que é deputada federal. Tem o cenário dos irmãos Viana também, Jorge Viana, Tião Viana, etc. Essa política, que fotografia é essa, professor? Isso é um quê? É a fotografia da mais clara tradição oligárquica que o Brasil tem, que os partidos herdaram. A República herda isso lá de trás. O Império, a República. O Brasil e os partidos políticos no Brasil ainda têm uma grande dificuldade de tirar esse ranço. Ou seja, as estruturas oligárquicas que no final do século XIX comandavam a política brasileira, no século XX adentram, se transferem para os partidos políticos e essas oligarquias se repetem no Brasil. Você pode pegar o quadro partidário no Brasil inteiro e você vai ver que as eleições, principalmente essas eleições municipais, você vai ter nomes de famílias tradicionais. Agora, o problema é que os partidos e a tradição política no Brasil, eleitoral, ela tem muita dificuldade em deixar isso passar para trás. Porque as estruturas dos partidos, elas são moldadas exatamente como eram moldadas as estruturas das oligarquias anteriores. Qual a vacina para isso? Mais democracia, mais participação, mais transparência e eleições e as instituições funcionarem de fato, não é? Você ter aí um controle do processo eleitoral,
do financiamento de campanha, abrir essa questão, por exemplo, dos partidos. Os partidos têm que deixar de ser essa caixinha preta, essa coisa de caixa 2, toda eleição é a mesma história. Então os partidos precisam ser mais transparentes. Os partidos precisam convidar o eleitor. Esse eleitor que é convocado de 2 em 2 anos para participar do processo eleitoral, ele precisa ser convidado a participar da vida partidária, a vida orgânica do partido. Somente com participação. E os partidos políticos, as lideranças, e aí é o grande problema, as lideranças tradicionais, elas não admitem. Elas querem o mundo do jeito que o mundo está, né? Elas querem as coisas exatamente. É preciso que as coisas mudem para que continuem sendo as mesmas. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos continuar no próximo bloco, continuando sobre o Cruzeiro do Sul, mas eu quero conversar também sobre o cenário nacional um pouquinho também, okay. Tá bom? Nós voltamos logo após o intervalo, o último bloco do Gazeta Entrevista.